pessoal, bom dia. Meu nome é Jordana, sou nutricionista, especialista em saúde materno-infantil, mestre em nutrição e saúde e doutora em ciências da saúde. E hoje eu vou falar aqui um pouco para vocês sobre os efeitos colaterais relacionados ao tratamento do câncer de mama, que é um assunto que eu adoro conversar. Nós precisamos falar que a nutrição adequada e saudável ela é essencial para promover a saúde em qualquer fase do ciclo da vida. No entanto, durante o tratamento do câncer, os pacientes podem apresentar alguns efeitos colaterais e muitas vezes até perder a vontade de comer. E aí, nós precisamos resgatar o nosso prazer de se alimentar. Por quê? Porque quando a gente fala em comida, ela tem que ter sabor, ela precisa ser uma comida saborosa, além dela de nutrir. A gente fala que quando a comida, a gente fala de nutrição, a gente fala de uma nutrição corporal, física, né? Mas a gente também fala de uma nutrição para a alma. Então, ela tem que ser nutritiva em todos esses aspectos. Feita por alguém especial, ela é essencial para a vida. Mas, nessa fase, né, que é a fase do tratamento para o câncer, para qualquer tipo de câncer, mas aqui especificamente voltando para o câncer de mama, ela se torna ainda mais importante. Porque ela vai garantir que a sua alma, seu espírito e também o seu corpo estejam bem nutridos e equilibrados. Dando, então, força para aquele paciente, dando força para aquela mulher, para aquela pessoa, para aquele indivíduo que está passando pelo câncer, né? A gente fala passando porque a gente considera que a pessoa vai passar e vai sair daquela para driblar e enfrentar a doença. Então, eu hoje preparei essa aula muito voltada para um e-book que nós lançamos em 2019, tá? Que é esse e-book que chama Temperos da Vida, que é um mini manual, né, de como que a comida, o alimento, ele pode ajudar a paciente a driblar, né, os efeitos colaterais do câncer de mama e sair melhor e se sentir, passar melhor por esse tratamento que ela geralmente passa, tá? Então, hoje a gente pode baixar, ele é gratuito, esse e-book, tanto no site da Sociedade Brasileira de Mastologia, como no site do HC e no Hospital Araújo Jorge. Bom, então, eu vou dar essa aula, vai ser meio que um resumo, mas quem quiser pode buscar a publicação na íntegra. Então, quando a gente fala no tratamento por câncer de mama, ele vai ser individualizado. Então, ele vai depender especificamente do tipo de câncer, né, que a paciente tem. Então, se ele é hormônio positivo ou não. Então, assim, é muito relativo em relação a como que foi descoberto aquele câncer, né? O médico vai avaliar que tipo de câncer que é. E o estadiamento, que quer dizer que em relação ao local que o câncer está, o tamanho que ele está e se ele já acometeu algum outro lugar. Né? Tanto que se ele teve metástases, que vai para órgãos mais longe, ou se ele acometeu as axilas, por exemplo, tá? Vai depender também da condição de saúde daquela paciente. Ela tem alguma doença, ela tem pressão alta, diabetes, osteoporose, enfim. Da idade dessa paciente, ela é mais nova, né, ou mais velha, e também se ela está na pós-menopausa. Então, são pequenas perguntas que o médico, junto com a paciente, vão responder para tentar estabelecer o melhor tipo de tratamento. Então, ele é realmente individualizado. Cada paciente vai ter um tipo. Então, por exemplo, fulana teve tal tipo de câncer, estava descobrindo em tal estágio. Mas foi um tratamento diferente do que a outra paciente, porque provavelmente era uma paciente que tinha uma idade mais avançada, tinha alguma comorbidade, tinha uma expectativa de desenvolvimento da doença diferente. Então, tudo isso vai depender para a gente, vai ser necessário investigar para individualizar esse tratamento da paciente. Bom, e quando a gente fala do tratamento, ele pode ser uma terapia apenas, ou ele pode ser uma combinação de várias coisas. Então, vai ser traçada uma rota para essa paciente, né? Então, nós falamos hoje dos principais tratamentos. Eles podem ser sistêmico, ou seja, vai ser administrado alguma coisa que vai ter uma ação no corpo da paciente como um todo, ou local, tá? Quando a gente fala do local, ele vai ser só no local que está o câncer. Por exemplo, a cirurgia, quando é tirado parte da mama ou a mama inteira, que a gente chama da mastectomia radical. Então, ele é local, vai tratar o local do câncer.
e a radioterapia. Então, eles são os principais que são locais. Quando a gente fala de um tratamento sistêmico, ele tem mais efeito colateral, tá? Por quê? Porque o medicamento que é utilizado, ele não vai somente naquele local, então ele vai agredir outras células, principalmente aquelas células que têm rápida multiplicação, né? Então, por exemplo, o cabelo, por isso que o cabelo cai, o sistema imunológico, porque o sangue, ele tem uma multiplicação mais rápida, tá? Então, em poucas palavras, seria isso, que é o caso da quimioterapia, né? Que é um principal tratamento sistêmico. E muitas vezes, há uma combinação de tratamento que geralmente tem a participação da quimioterapia. Então, por isso que é muito importante a gente falar dos efeitos colaterais, que a quimioterapia está muito relacionada a esses efeitos colaterais. E principalmente quando a gente fala dos efeitos colaterais relacionados à alimentação e nutrição, tá? Então, todos esses tratamentos, eles são utilizados com um objetivo, né? Esse objetivo, além de ter aquela questão individual do paciente, também tem o objetivo do tratamento em si. Por exemplo, ele tem o objetivo de afetar a multiplicação e crescimento das células cancerígenas. Então, ele vai parar, ele vai cessar. Então, ele tem o objetivo de tratar, de parar aquele câncer, tá? Destruir as células anormais, né, produzidas na doença, ou ajudar na redução do risco do câncer voltar, que seria reduzir as chances de recorrência, que hoje muitas mulheres que têm câncer de mama, elas dependendo se elas não mudarem o estilo de vida e vários outros fatores, elas têm chances de ter uma recorrência, aquele câncer aparecer novamente, tá? E também tem a questão do objetivo de reduzir os sintomas incômodos relacionados ao câncer, que geralmente a gente fala muito do tratamento paliativo da paciente. Então, pacientes que passam pelo processo da quimioterapia, eles podem passar pelo processo sem sofrer esses efeitos colaterais. Mas isso é muito individualizado. A gente fala assim que o paciente que passa pelo tratamento, principalmente da quimioterapia, sem ter nenhum efeito colateral, a gente considera um sortudo, né? Mas tem muito a ver com a alimentação habitual dessa paciente, com o estado de hidratação, como que era previamente, o que ela mudou, o estilo de vida também tem a ver, e o tempo livre, né? Como que o paciente está organizando o tempo livre e como que está a mente e o espírito da paciente. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que trabalhar quando a gente está tratando ou quando a gente está apoiando a pessoa que está passando pelo tratamento, tá? E aí aqui eu fiz uma pirâmide querendo mostrar que esses fatores, eles vão estar todos andando juntos, né? Nós temos fatores que podem acontecer, outros não, e muitas vezes eles acontecem juntos, tá bom? Que são alteração do paladar. Muitos pacientes falam que não conseguem comer alguns alimentos, tem sabor metálico, que é muito comum os pacientes falarem, que sentem o sabor de ferro na boca, tá? Tem uma alteração da composição corporal. Quando a gente fala de alteração da composição corporal, eu posso ter tanto um ganho de gordura corporal, ganho de peso, né? Você pesa na balança, a paciente ganhou peso. Esse peso ele pode ser tanto de uma retenção de líquido, como de um acúmulo de gordura. Essa gordura ela pode ser acumulada principalmente na região abdominal, perto das vísceras, né? Que é muito importante a gente diferenciar essa gordura. E também pode ter a característica de ter uma perda muscular. E muitos pacientes que são tratadas pelo câncer, elas têm uma questão que a gente chama de sarcopenia, que é a perda da musculatura e também da perda da função desse músculo. Elas se sentem mais fragilizadas. Isso também é muito importante, também é importante a gente relacionar com a alimentação e com o estilo de vida, tá? Muitas sentem muitas náuseas. Essa náusea muitas vezes gera medo de comer, porque a paciente ela evita comer porque ela não quer vomitar, não quer ficar se sentindo mareada, como elas mesmas costumam relatar para nós. E isso é ruim, porque quanto mais tempo ela fica sem comer, mais essa sensação de náusea pode vir, tá? E seguida de vômito. Às vezes não, às vezes a paciente não vomita, mas a sensação de náusea ela incomoda muito mais, tá? Feridas na boca, que é conhecida como a mucosite, né? Sapinho também, algumas pacientes chamam assim, muito comum. Obstipação,
muitas vezes, ou outras vezes diarreia, bom, porque quando a gente fala na diarreia, a célula intestinal, ela também é uma célula de multiplicação rápida, então também a gente pode ter muita agressão intestinal em relação quando a gente faz a quimioterapia, tá? Anemia, também pela questão que eu já tinha falado, das células sanguíneas ter rápida multiplicação, dor e dificuldade para engolir. Tudo isso a gente fala que essa base, ela vai estar totalmente relacionada tanto ao sucesso do tratamento, então a gente tem que tratar esses efeitos colaterais, como ao estado nutricional, né, da paciente, como que ela vai sair desse processo, desse tratamento, né, então, e ali, quando a gente fala que, por que é importante conversar sobre os efeitos colaterais, de acordo com como a paciente vai reagir e vai ter uma resposta relacionada a esses efeitos colaterais, o estado nutricional dela pode debilitar mais ou menos. E, tendo uma grande debilidade no estado nutricional, eu posso piorar a imunidade. Essa baixa na imunidade pode gerar um estado geral de saúde da paciente, uma piora, né, uma maior debilidade e muitas vezes pode até atrasar o tratamento quimioterápico. Então, o médico ele vai ver, ele tem alguns pré-requisitos para a paciente passar ou não pela quimioterapia, por exemplo. Se ela tiver com uma imunidade muito baixa, com uma anemia muito grave, ela vai ter que adiar. E essa questão de adiar, mesmo que seja 3 dias, uma semana, a quimioterapia, ela pode piorar a resposta à progressão do tamanho do tumor. Tá? Então, é muito importante nós conversarmos sobre isso. Então, vamos falar de um dos principais sintomas, que é a alteração do paladar. Como eu falei, muitos pacientes falam que sentem um gosto de ferro, um gosto metálico na boca, tudo que vai comer está muito amargo. Algumas pacientes, por conta dessa alteração do paladar, elas começam a precisar de adicionar muito sal na comida, muita gordura na comida, outras desenvolvem uma maior tolerância aos alimentos muito doces, né? Algumas que não, por exemplo, não tomavam café com açúcar, começam a tomar café com uma grande quantidade de açúcar, tá? Então, essa alteração do paladar é muito importante. Cerca de 50% das pacientes referem essa alteração do paladar. Então, nós temos algumas sugestões para driblar essa alteração do paladar. Primeiro, também temos que tratar ela com muita cautela, né? Cada paciente vai ser tratado de um jeito. Mas algumas sugestões simples, por exemplo, adicionar suco de frutas ácidas, vinagre, vinho doce, as carnes, frangos e peixes antes da cocção, porque a alteração importante do paladar que acontece está muito relacionada à baixa ingestão de carnes, principalmente carnes vermelhas, que as pacientes no tratamento de câncer costumam ter, né? Então, quando ela é adicionada essas frutas ácidas, o sabor característico da carne, que elas reclamam muito, ele é reduzido. Então, elas começam a aceitar melhor, tá? Outra questão é preparar os alimentos com outros alimentos que estão sendo melhor aceitos. Por exemplo, a paciente, ela referiu que ela está aceitando muito bem verduras. Então, fazer um picadinho de carne junto com as verduras. Então, vai disfarçar esse sabor, tá? E variar bem as preparações. Então, quando a gente fala uma paciente que está passando por câncer de mama, é interessante que ela tente variar ao máximo as preparações. Uma mesma carne, ela pode ser servida de várias formas diferentes. Isso vai ajudar nessa percepção da alteração do paladar. Utilizar ervas finas no preparo dos alimentos. E uma questão que a gente fala muito, que muitos pacientes têm uma boa adesão, é delas começarem a horta na própria casa. Que vai ser um momento que ela vai ter ali de distração, de um cuidado da saúde mental dela mesmo, né, de distração, e ainda vai poder utilizar essas ervas no preparo das refeições. Também pode ser utilizada canela, mel, cravo da Índia, abacaxi, hortelã, que vão ajudar a mascarar esse sabor, tá? Outra questão que muitas pacientes falam, a questão do doce, a gente utiliza, às vezes, doces à base de frutas, tá? Então, por exemplo, fazer um doce de banana, um doce de goiaba, com reduzida quantidade de açúcar, utilizando as frutas, também pode ser utilizado, porque muitas, elas começam a usar muitos doces industrializados como forma de sobremesa,
Então, vai ajudar a melhorar esse perfil alimentar da paciente, tá? Então, a questão também é que muitas reclamam que não conseguem se hidratar, não conseguem tomar a água pura, porque a água, ela sente muito sabor desse metal. Então, fica difícil a ingestão hídrica, tá? Então, nesses casos, nós indicamos a utilização de chás, tá? Preferencialmente sem açúcar e adoçantes, o adoçante principalmente, porque além que nós temos estudos que demonstram que o adoçante pode ser maléfico, né, na saúde, então a gente não quer correr esse risco com a paciente com câncer. A maioria deixa um sabor residual, então o açúcar, entre o açúcar e o adoçante, o paciente não consegue utilizar o chá, o suco sem nada, eu prefiro que use o açúcar em menor quantidade. A água saborizada com coisas mais ácidas também, por exemplo, limão, abacaxi, né, fazer aquela água saborizada de acordo com a preferência da paciente, ou laranja, né, espremer a laranja na água, isso tudo para melhorar a hidratação da paciente. Algumas pacientes também se beneficiam muito com água com gás limão, então a gente precisa manter essa paciente hidratada, é muito importante uma hidratação adequada. Então, são algumas estratégias que nós podemos utilizar. Quando a gente fala da perda de apetite, que está muito relacionada à falta de vontade mesmo de comer, aquela paciente ela não está sentindo ânimo para comer, então é uma coisa muito relacionada a como ela está se sentindo, mas também está relacionada à náusea, aquela percepção de toda vez que ela come, ela fica muito mareada, né? Então, o que pode ser feito nessa questão? Evitar cheiros fortes. Então, uma questão que a gente fala muito, que a paciente está sentindo muita náusea, está muito relacionada ao cheiro, muitas vezes. Então, que ela evite de cozinhar, tá? Quando sempre for possível. Então, a gente falando dessa questão do cuidado, né? Então, ter outra pessoa que possa produzir essa refeição para ela é muito importante. Até para evitar esses cheiros, porque quando ela cozinha e fica sentindo aquele cheiro, ela pode até se dar uma falsa sensação de saciedade e na hora que ela vai comer, piorar essa náusea. Tá? Fracionar as refeições, então ela deve comer em pequenas quantidades, várias vezes ao dia. Quanto mais tempo ela ficar com o estômago vazio, mais chances ela tem de se sentir nauseada e mais chance ela vai ter de olhar para aquele prato cheio de comida e não ter vontade de comer, bom? Então, pequenas porções é melhor do que não comer nada, tá? Evitar líquidos durante as refeições. Isso a gente fala que evitar líquidos é importante para a população em geral. Quando o paciente está passando por um processo tão agressivo, que são os tratamentos para o câncer, né? Mais ainda nós temos que evitar os líquidos durante a refeição. Ela tem que se preocupar em manter-se hidratada durante todos os dias, ao longo de todo o dia. Porém, preferencialmente longe das refeições. E quando eu falo as refeições, eu estou falando principalmente almoço e jantar, né, que são as grandes refeições, mas nas outras refeições também, tá? É importante a gente falar aqui em relação aos alimentos preferidos, porque quando o paciente ele é diagnosticado com câncer de mama, tem muito aquele mito de que ela vai ter que mudar toda a alimentação dela, né, comer tudo saudável, deixar de comer muita coisa. Tem pessoa que fala, você tem que tomar isso todo dia, comer isso todo dia. Não, gente, agora nós estamos falando de uma paciente que está passando por um momento muito difícil da vida dela. Então, a alimentação, ela não tem que ser mais um peso. Então, tem que ser vista com muita moderação e muita cautela, tá? Então, ela pode sim comer os alimentos que ela mais gosta. Claro que a gente vai ter que ponderar. Eu não vou poder comer todos os dias uma barra de chocolate, mas eu posso comer todos os dias um pedacinho de chocolate. Eu vou adequar o paladar naquela paciente, explicar para ela que um chocolate 50% é melhor do que um chocolate ao leite. Então, nós vamos fazer pequenas trocas, pequenas adaptações, mas sempre tentando deixar aquela alimentação mais prazerosa, incluindo os alimentos que aquela paciente prefere, tá? Então, isso é muito importante. Fazer as refeições em ambiente ventilado. Isso é muito importante também. Quando a paciente ela não pode se sentir sufocada, não pode estar num ambiente que é muito escuro, que é um ambiente que não dá prazer para ela comer, tá? Comer em companhia, uma companhia agradável. Evitar a televisão durante a refeição. Televisão e celulares também é muito importante. O momento da refeição também não deve ser o momento dela de falar em qualquer coisa relacionada ao tratamento ou qualquer outro assunto que pode trazer um desprazer para aquela paciente que já está com uma dificuldade de se alimentar. Isso é muito importante de falar.
Outra questão, evitar deitar logo depois das refeições. E evitar roupas apertadas. Então, isso tudo pode gerar mais náuseas. Muitas vezes a paciente está tendo um refluxo também associado ao tratamento. Essa questão de evitar as roupas apertadas está muito relacionada a essa sintomatologia do refluxo, tá? O que a paciente deve preferir, então? Deve preferir temperos naturais, usar muito o limão, né? Que essa questão do limão, ele vai estimular a secreção gástrica, vai mascarar alguns sabores que ela não está aceitando muito bem, tá? Frutas ácidas após as grandes refeições também vão ajudar na própria sensação de plenitude, nessa questão da náusea, e também vai ajudar quando a gente fala da anemia, né? Vai ajudar na absorção do ferro não N, já que essas pacientes também têm uma dificuldade de comer fontes de ferro N, que seriam, por exemplo, as carnes vermelhas, tá? A gente também pode pensar em refeições que são mais calóricas e de mais fácil metabolismo, digamos assim. Ela vai engolir aquela refeição, ela vai ter mais facilidade para consumir aquela refeição, que, por exemplo, os milkshakes, as vitaminas, né? Que são alimentos que são mais bem aceitos. E, geralmente são mais calóricos e podem ser consumidos gelados. E os gelados, eles são mais bem aceitos e diminuem essa sensação de náusea, tá? Biscoito água e sal com gergelim e outras preparações que são mais secas podem ser mais aceitas pela paciente que está sentindo náusea. Manter alguns petiscos saudáveis à vista, para a paciente tentar se alimentar de maneira mais saudável. Porque a paciente que às vezes está tendo pouco apetite, muitas vezes quando ela não tem esse tipo de alimento mais saudável à vista, ela vai ter outros que não são tão saudáveis, que são a maioria ultraprocessados, industrializados, são aqueles alimentos que a gente desembala muito e descasca menos, a gente costuma falar assim. Então, é melhor que a gente consiga manter à vista aqueles alimentos saudáveis e evitar os alimentos que não são saudáveis, tá? Então, as castanhas, os amendoins, queijos, frutas picadas, já deixar prontinha, já chegou do supermercado, orientar essa paciente a higienizar com o uso de hipoclorito, eu vou falar mais na frente, e já deixar tudo separado, às vezes preparado em pequenas porções para ser consumido ao longo do dia, tá? Frutas secas, biscoito, água e sal, conforme eu já falei. Mucosite e dificuldade para engolir, que são aquelas feridas pela boca. Essas feridas, elas podem estar na língua, no céu da boca, na bochecha, tá? São feridas que vão gerar uma sensibilidade maior na boca, na língua e até na garganta. Muitas vezes a paciente ela reclama de uma sensação de inchaço, que a língua está inchada, que ela não consegue comer por conta disso. E também quando está com muita afta, ela não consegue sentir nenhum sabor. Além dela não sentir o sabor, arde, né? E ela arde a língua e também ela tem muita dor para engolir. Então, pensa a dificuldade que é para essa paciente conseguir comer alguma coisa. Então, um dos principais efeitos colaterais da quimioterapia, por exemplo, é a mucosite. E está muito relacionada à imunidade. Quanto mais baixo está a imunidade da paciente, mais chances ela tem de desenvolver a mucosite. E vai virando um ciclo, porque aí ela não come, a imunidade dela abaixa mais, ela tem mais chances de desenvolver uma mucosite, e aí ela não come e assim vai, tá? Então, e geralmente, o que acontece? A mucosite, ela é uma reação aguda. Então, logo depois que é feita a quimioterapia, ela acontece. Geralmente, ocorre alguns dias após a rádio ou a quimioterapia, tá? Então, o que a gente pode fazer nesse contexto para ajudar a paciente? O médico pode indicar o uso da laser terapia, né, que alguns estudos estão mostrando que tem um alívio muito rápido e ajuda muito na cicatrização, né, mas quando a gente fala da questão nutricional, evitar alimentos duros, secos, ácidos e picantes, tá? Evitar, por exemplo, o ketchup, que é muito comum na maioria das famílias, pimentas, porque a pimenta, ao contrário, muitas pacientes gostam muito de utilizar a pimenta, porque realça o sabor, né? Mas quando a gente fala de uma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado para orientar, para ela tirar essa pimenta, pelo menos durante o tratamento da mucosite. Shoyu e o molho inglês também devem ser evitados, até o próprio sal tem que ser usado com muita moderação. Alguns pacientes nem conseguem tolerar o sal, tá? Então, reduzir a quantidade de sal das preparações. Evitar limão e frutas ácidas ou vegetais crus e duros. Então, sempre
preferir o mais cozidinho, em forma de purê, e até a temperatura desse alimento. Geralmente, um morno para quente não é indicado. O melhor é que ela consuma frio para gelado. Até o gelado ele vai gerar a gente fala com uma certa anestesia, a paciente vai comer melhor, tá? Igual quando passa por cirurgia de siso, que a gente orienta a utilizar o alimento gelado, tá? E aí, quando a gente fala da prevenção, é possível usar a alimentação para prevenir a mucosite? Sim, não isoladamente, mas sim. Então, que essa paciente, ao longo de todo o tratamento, ela tente ter uma alimentação variada, colorida, baseada em alimentos in natura, utilizando todos os grupos alimentares. Então, assim, de maneira simples, eu falaria para a paciente que ela tem que comer 3 porções de frutas por dia, então, uma frutinha no café da manhã, uma no meio da manhã, uma no lanche da tarde. Ela tem que utilizar peixe pelo menos 2 vezes na semana, é difícil a gente falar um pouco sobre isso pela questão do preço, mas é uma orientação. As castanhas também, tentar ver quando estiver mais barato, como mesclar com frutas, às vezes fazer um mix na própria casa, tá? Os vegetais verdes escuros, que também vão ajudar muito nessa questão, tá bom? Então, e isso para prevenção. E também a questão da proteína, é muito importante também. A proteína ela é muito importante na questão da prevenção, porque ela vai ajudar a paciente a estar em equilíbrio e a melhorar a defesa imunológica dessa paciente. A mucosite está muito relacionada a essa queda na imunidade. Então, a gente vai orientar a paciente a preferir alimentos macios e pastosos, sopas, batidas, purês, cremes nutritivos, contudo em temperatura fria ou gelada, né? Essa questão da percepção de alívio que eu já tinha comentado. Frutas geladas com bastante água, melancia, melão, aquela pera mais macia, tá? E alguns estudos têm demonstrado o efeito do chá de camomila gelado, tá? Que ele vai ter um efeito anti-inflamatório e pode até ajudar na cicatrização dessas feridas na boca. Então, ele pode ser utilizado para tomar e também até para fazer bochecho, até 4 vezes no dia, sendo que deve ser utilizado gelado. Então, nesse período é importante reforçar constantemente o cuidado com a higiene e saúde bucal. Então, também é muito importante durante toda a quimioterapia, tá? Reforçar orientações básicas da escovação adequada e o uso do fio dental. Muitas pacientes, elas não conseguem passar o fio dental porque elas falam que as gengivas estão sangrando muito. Quando elas vão utilizar o fio dental, machuca, sangra e elas acabam deixando de utilizar esse fio dental. Então, assim, é interessante que a gente tenha uma participação do cirurgião dentista nesse momento. Por quê? Além dessas questões das feridas na boca que acontecem, tem uma grande relação do risco de infecções relacionadas à cárie e um mau cuidado bucal, digamos assim, tá? E a paciente, quando ela está com imunidade baixa, se ela tiver um canal que não foi tratado, uma cárie que não foi tratada, tem muitas chances de virar uma infecção generalizada. E ela estando com uma baixa imunidade, a gente tem que ter atenção especial, porque o risco dessa paciente morrer é muito grande, tá? E outra questão que a gente tem que sempre conversar, quando a gente fala da questão da nutrição, que é em relação ao uso de próteses, né, as dentaduras, os implantes dentários ou aparelhos ortodônticos, que se eles estiverem mal adaptados, é muito importante que seja encaminhado para o cirurgião dentista, para o odontólogo, para que sejam feitas as adaptações necessárias. Por quê? Quando a gente fala tanto na deglutição, na mastigação, como das feridas, as dentaduras e os aparelhos dentários, ortodônticos, eles vão influenciar negativamente se eles não estiverem bem adaptados nas questões nutricionais. E aí, outra questão que acontece muito é a diarreia ou a obstipação. Às vezes a paciente acontece de ter muita diarreia, oscilando, né, com momentos de obstipação. Então, a flora intestinal daquela paciente, ela não está legal durante todo o tratamento, tá? E aí eu vou falar aqui mais especificamente relacionado à diarreia,
Mas a gente só pensar que a obstipação vai ser justamente o contrário, tá? Quando a gente fala no caso da diarreia, por que ele acontece? Porque a questão das células do intestino, elas são células que se dividem muito rápido, então elas têm que estar sempre sendo repostas. E aí não acontece dela ser reposta como deveria, né? Por isso que muitas vezes quando a gente trata o paciente com câncer, tá fazendo tratamento de câncer, a gente usa muito probiótico, aí o probiótico vai depender para cada tipo, se é mulher ou homem, então tem que ser uma avaliação individualizada, né? Mas aí o que acontece? O alimento ele passa tão rápido pelo intestino e por causa disso as vitaminas e os minerais eles não são bem absorvidos. Então, além da questão da diarreia, do risco de desidratação dessa paciente, ela não vai estar sendo nutrida, né, de maneira eficiente. E ela já está passando por um processo que ela deveria ser mais bem nutrida, né? Então, e ela tem muita perda de água, que pode causar uma desidratação muito rápida, tá? Então, o que seria importante? Além do uso de probióticos, beber bastante líquido, né, chá, sucos. E nesse caso, a gente fala que para diarreia, os sucos eles devem ser coados, tá? E sempre sem açúcar. O açúcar, ele é muito facilmente fermentado pelo intestino. Então, a gente fala que tem uma diarreia osmótica, uma diarreia, inclusive, que puxa muita água, que pode levar a uma desidratação até mais rápida, tá? Suco de limão, suco de goiaba e caju, sempre pensando em todos os outros sintomas que a paciente pode estar. Então, sempre balanceando, tá? Reduzir o consumo de fibras, evitando frutas como laranja, mexerica, mamão, ameixa, vegetais folhosos e alimentos integrais. Então, nesse momento, quando a paciente está com diarreia, nós temos que evitar esse tipo de alimento. E aí, nós vamos utilizar o quê? Batata, chuchu, cenoura, mandioca, inhame, biscoitos de água e sal, carnes mais grelhadas e menos gordura possível, tá? Assadas ou cozidas e feitas com pouco óleo. Então, aquele refogado, né? Frito nem pensar, mas quando a gente fala do refogado, ele também deve ser evitado. O melhor seria uma carne assada, por exemplo, tá? Reduzir o consumo de feijões, que o feijão a gente sempre fala que é um alimento muito rico. Mas nesse momento da diarreia, ele pode piorar, tá? Então, a gente tem que evitar. E alimentos que a gente fala que causam muito gases, alimentos flatulentos, né? Por exemplo, o brócolis, o repolho, a couve, tá? Evitar o consumo de açúcar e alimentos açucarados, né? Os doces podem piorar essa diarreia. Mesmo os doces, uma questão que acontece muito no consultório, os pacientes acham que doce de banana, caseiro, ela pode comer. Não, nesse momento da diarreia, não, deve ser evitado. Pode piorar consideravelmente a diarreia e levar a uma desidratação. E a gente não quer que essa paciente esteja desidratada, muito pelo contrário. Frituras, alimentos gordurosos, manteiga, banha, creme de leite, também devem ser evitados. Evitar leite de vaca e reduzir o consumo de cafeína. Então, assim, algumas pacientes sempre perguntam, eu tô com câncer, eu não posso tomar mais leite. Não é assim. Porém, se a paciente está com uma diarreia, nós realmente devemos avaliar e muitas vezes suspender o uso de leite durante aquele período, tá? Caberia uma aula inteirinha só para falar sobre isso, mas aí vamos nos ater a isso. Então, evitar o leite e a cafeína. E aí, não é só, a gente tem que lembrar que a cafeína não é só do café, tem o chá mate, o chá preto, o chá verde, que também, até o próprio achocolatado tem um pouco de cafeína, então a gente tem que evitar, tá? Fazer mais refeições ao longo do dia e reduzir as quantidades, isso é muito importante também. Então, quando a gente fala em obstipação, a paciente, ela é justamente o contrário, e ela tem que comer mais fibras e hidratar. Então, algumas pacientes, elas comem muita fibra, mas não se hidratam o suficiente. Então, a gente sempre tem que estar uma balança. A hidratação e o consumo de fibra tem que andar junto, tá? Preferir frutas laxativas, ameixa, laranja, mamão, abacate e manga. Sempre, todas as frutas que forem possíveis, comer o bagaço, sempre comer com o bagaço. Orientar a paciente a comer com bagaço. Consumir vegetais crus variados. Comer folhagens, né? Que alguns pacientes evitam comer folhas. A gente tem que tomar muito cuidado com a higiene dos alimentos. Então, os alimentos folhosos, muitas vezes, quando a gente vai comer fora de casa, a gente realmente tem que saber como que é a cozinha, mas na nossa casa a gente pode ter o cuidado, tá? Então, é importante que a gente coma folhosos, alface, couve, a selga, elas vão ser aliadas, né, no tratamento da obstipação.
preferir sempre os alimentos integrais. Pode utilizar também as sementes ou farinhas, né, de chia, linhaça, semente de abóbora também é muito boa. Inclusive é muito utilizada para tratamento de verminoses, tá? É utilizado em tratamento natural. E o farelo de aveia. E aí, quando a gente fala da composição corporal, né? Como eu falei lá, pode ter o ganho de peso, algumas têm perda de peso, perda de massa muscular. Então, a gente muitas vezes tem que falar sobre isso com muita cautela, mas eu vou me ater aqui às coisas que mais acontecem. Então, quando a gente fala do tratamento quimioterápico, muitas vezes é utilizado o corticoide, né? No próprio esquema quimioterápico, é muito comum ter o corticoide incluído lá no tratamento. E esse uso de corticoides, ele pode gerar alterações metabólicas. Essas alterações metabólicas muitas vezes podem até aumentar a chance da paciente de desenvolver uma diabetes que pode ser transitória ou não, né? Então, a gente tem que pensar muito nessa questão da composição corporal, no ganho de peso, no ganho de gordura e de perda muscular. E também uma gordura que é especificamente visceral, tá? Ela está relacionada, além desse uso de corticoide, a terapia hormonal também, ela pode gerar um aumento do apetite. Além disso, nós temos um desbalanço energético. Muitas pacientes, elas eram ativas, elas deixam de ser ativas, elas têm uma mudança de estilo de vida. O próprio uso dos medicamentos, das drogas que são utilizadas nesse momento, podem gerar uma redução no metabolismo dessa paciente, metabolismo energético. Além disso, toda alteração, os efeitos colaterais da quimioterapia podem gerar um consumo exacerbado de alimentos calóricos. A falta de tempo, né, uma mudança de rotina da paciente que ela não consegue se reorganizar, pode gerar um aumento de consumo de alimentos industrializados, ultraprocessados, aqueles muito embalados, né. A alteração do paladar também pode gerar um consumo elevado de alimentos muito doces ou com muito sal, que além do ganho de peso pode gerar uma retenção de líquidos. A inatividade física, a ansiedade. Muitas pacientes referem no consultório, ou até nos pedacinhos, elas referiam muito que elas sentem uma vontade muito grande de comer a toda hora. E aí está muito relacionada a esse consumo alimentar, a ansiedade que elas têm, tá? E aí nós temos muitos gatilhos aqui que devem ser trabalhados, né? Mas assim, o próprio reconhecimento da paciente de que ela muitas vezes está comendo por ansiedade também é muito importante, é o primeiro passo, tá? E também tem a questão dos familiares, que muitas vezes, quando o paciente é diagnosticado com câncer de mama, acham que ela precisa comer muito para ficar saudável. Inclusive, é uma coisa que eu escuto muito, ela vai passar por um tratamento de câncer de mama, então ela tem que ganhar peso porque ela pode perder peso durante o tratamento. Não é assim, tá, gente? A gente tem que parar com esse mito e tomar muito cuidado com o que a gente fala. Tá? Cada paciente é um indivíduo. Então, na verdade, o ideal é que o paciente passe pelo tratamento quimioterápico tentando manter aquele peso que ela sempre teve. Nem ganhar e nem perder, tá? Então, assim, cada caso vai ser um caso. Então, em relação a esse efeito colateral, ele é um pouco que eu falo que a gente tem que ter muito cautela, tá? Então, a minha sugestão seria a paciente ter o privilégio de ter um acompanhamento nutricional individualizado, que se o médico liberar que ela faça uma atividade física, e essa atividade física vai ser uma atividade que ela consiga fazer com prazer, de preferência acompanhada, tá? Eu falo que os pacientes vai ser um momento de qualidade, que ela vai estar com outra pessoa ali, que faça bem, que ela vai conversar, que ela vai desabafar, que ela vai se sentir bem. E também porque, principalmente quando eu falo de pacientes mais velhos, idosos, não é legal que elas façam nenhuma atividade física sozinhas, né? Pela questão do risco de acidentes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E que muitas vezes é necessário esse atendimento multiprofissional com o psicólogo, para a paciente entender e conseguir diferenciar aquela sensação de fome, de ansiedade. E outra coisa que eu falo muito é que a paciente ela precisa entender que a rotina dela mudou. Tem um tratamento novo aí, tem um monte de conduta médica, muitos profissionais que ela vai ter que passar, mas ela também precisa entender que a rotina alimentar vai ser modificada? Vai, mas ela precisa ter uma rotina. Ela tem que se planejar previamente. E esse planejamento alimentar vai fazer muita diferença
tanto no sucesso da quimioterapia, com a redução dos efeitos colaterais e também falando especificamente da mudança da composição corporal e na retenção de líquidos, tá? E, por último, mas não menos importante, nós vamos falar um pouquinho da anemia e na redução da imunidade. Tanto a anemia como a redução da imunidade são muito importantes. Por quê? Porque se a gente não tratar e não evitar, não prevenir, essa paciente ela vai ficar mais suscetível a desenvolvimento de infecções oportunistas, que a gente fala. E assim, hoje, muitas pacientes, elas atrasam o tratamento, outras até morrem, não é pelo próprio câncer, mas pelas infecções que acontecem durante esse período. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, de maneira geral, de forma bem sucinta, seria só uma aula também sobre esse tópico. A paciente ela tem que ter cuidado com os alimentos crus. Não pode, gente, normalmente você fala assim, não pode. Eu não gosto de falar essa palavra, não pode, mas é mais a regra, né? A paciente não deve consumir alimentos mal cozidos. Então, aquela carne mal passada, não. Então, o meio da carne, o centro da carne, ele tem que chegar na temperatura adequada, ele tem que estar bem cozido, tá? Quando a gente fala um paciente que está passando por um tratamento de câncer. Por que isso? Porque esse alimento mal cozido, ele é uma janela para ter uma contaminação microbiológica, né? Então, por exemplo, ela pode ter uma contaminação, uma diarreia, ou até uma contaminação bacteriana muito séria, que para uma pessoa que está com a imunidade adequada, ela ia passar sem nenhum problema, mas para essa paciente que está com a imunidade mais baixa, ela pode ser muito importante, tá? Evitar consumir alimentos onde não conhece a limpeza. Tá? Então, assim, a gente fala que o ideal é que quanto mais em casa a paciente comer, melhor. Mas é necessário comer fora? Primeiro, veja como que está a organização e limpeza desse ambiente. Não consigo, é impossível eu saber como que está. Não sentir confiança, evitar consumir qualquer alimento cru. Uma nutricionista falando para eu não comer salada? Nesse momento é melhor você não comer a salada, melhor orientar o paciente a não comer a salada que está crua, do que ela correr um risco de ter uma contaminação alimentar e trazer consequências muito piores, tá? A gente fala que no paciente com câncer que está passando por tratamento, o sistema sentinela dela, aquele sistema de defesa, ele está mais fraco, ele está mais debilitado. E aí eu vou deixar um ladrão chegar, eu vou dar eu vou deixar a porta da minha casa destrancada, sendo que não tem nenhum guarda passando por ali. Então esse seria meu raciocínio quando eu oriento a paciente a não comer alimento cru fora de casa, se ela não sabe a procedência desse alimento, tá? Nós temos que orientar a paciente em relação à organização e limpeza da geladeira da casa dela, é muito importante que ela saiba organizar a geladeira de maneira correta. Essa paciente ela tem que estar sempre limpando a geladeira, porque poucas pessoas elas limpam a geladeira no tempo que deve ser limpa, tá? Então, essa é uma questão muito importante. Higienização antes de armazenar. Isso aqui foi uma questão que melhorou muito com essa questão da pandemia. Então, antigamente, muitas pessoas não higienizavam as sacolas quando chegavam no supermercado, não tinha um local certo para entrar, para sair. Hoje já está mudando muito. Então, quando a gente chega do supermercado, o correto é que a gente higienize previamente as verduras e as frutas antes de armazenar na geladeira. E essa higienização ela tem que ser feita com hipoclorito, que é a água sanitária. Não adianta lavar com vinagre ou só com água, tá? Eu vou mostrar no outro slide um passo a passo direitinho como que a gente faz isso. Variar a forma de preparo das carnes, abusar dos vegetais verdes escuros, né? E esses vegetais verdes escuros podem ser temperados com limão, pode comer uma laranja depois para aumentar a absorção do ferro, não ele, tá? E a gente fala que, assim, a alimentação tem que ser colorida, variada, mas existem alguns alimentos que eles devem ser consumidos com mais frequência. Não existe alimento que é o herói, não existe isso, tá, gente? Mas dentro de uma alimentação equilibrada, nós temos alguns alimentos que podem colaborar com a saúde da paciente, né? A laranja, a cenoura, o inhame, couve, gengibre, podem ser feitas receitas utilizando esses alimentos, tá? Canela, açafrão, abóbora cabutiá, brócolis, o fígado, de acordo, só que você tem que saber a procedência, né, desse fígado.
peixes, carnes, queijos, iogurtes naturais. Aqui eu falo muito do iogurte natural, tá? Então, o ideal é que você pode comprar o iogurte natural, colocar até no próprio leite para fazer, a gente usar como isca, né, para fazer mais iogurte. Quanto mais natural possível. Então, evitar aqueles iogurtes que são caríssimos. Muitos pacientes chegam no consultório, então, comendo, não vou falar nomes aqui, mas alimentos de marcas muito conhecidas que têm alegações de que tem muita proteína. É muito melhor comer um iogurte natural, bater com uma fruta que sai mais barato e você não está tendo aditivos alimentares, tá? Castanhas, nozes e sementes de abóbora. São muito importantes nesse processo, a gente consideraria esses alimentos como alimentos protetores. Então, essas são algumas estratégias, algumas receitas que podem ser utilizadas com esses alimentos. Inclusive, nesse e-book que eu falei, a gente fez várias receitas que podem ser utilizadas como alternativa para tratar, para evitar esses efeitos colaterais e melhorar a imunidade da paciente. Então, aqui é uma figura, que também tem lá no e-book, explicando como que deve ser feita essa seleção dos alimentos. Então, primeiro você vai fazer uma pré-seleção. Tirar, né? Pegou a folha, vai tirar tudo aquilo que não tem como consumir. Limpar, passar bastante água, tirar toda aquela sujidade que é aparente. Essa parte da limpeza a maioria das pessoas fazem, né? Mas depois dessa pré-lavagem, você vai fazer uma lavagem e vai deixar de molho, né? Para fazer a desinfecção. Então, vai separar um recipiente, vai colocar 1 litro de água e vai adicionar mais ou menos 1 colher de sopa da água sanitária. Observem que você pode comprar aqueles hipocloritos mesmo no supermercado, hoje é muito comum, mas você também pode utilizar a própria água sanitária, desde que na água sanitária esteja escrito que ela pode ser utilizada para higienizar alimentos. Tem algumas que têm cheiro, que essas não podem ser utilizadas, tá? Então, é só ler no ponto. E vai deixar 15 minutos de molho. Vai lá, vai fazendo outra coisa e depois volta. Mas é importante que não ultrapasse esses 15 minutos. Bom marcar, colocar no celular, despertador. Essa água ela pode ser reaproveitada, tá? Então, o que eu faço na minha casa? Tiro as folhas, coloco numa peneirinha, lavo elas e tudo mais e aproveito essa água para higienizar outros alimentos, certo? Muito simples e isso pode evitar muita coisa. E vai enxaguar em água abundante e depois deixar secar para depois armazenar na geladeira. Alguns pacientes reclamam da questão que quando lavam, dura menos tempo. A folhagem vai ter uma menor durabilidade. Um detalhe importante é que se realmente essas folhas, por exemplo, não forem armazenadas secas, elas realmente vão ter uma durabilidade menor. Então, primeiro, antes de guardar na geladeira, você vai espalhar elas e deixar elas secarem bem, tá? Então, uma orientação importante para a gente passar para o paciente. Fim, essas são as referências que foram utilizadas, né? E esse é um link de acesso direto que eu coloquei do nosso e-book que vocês podem passar para o paciente. Obrigada.